que é um sintoma? Bom, para a psicanálise, a resposta para essa pergunta é muito mais complexa do que a gente imagina. Nesta nossa conversa, a gente vai mergulhar na jornada desse conceito. Vamos partir das primeiras ideias de Freud e chegar na virada radical que Jacques Lacan propôs para entender de vez como isso muda completamente as coisas na prática clínica. Então vamos lá. O nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, a gente define o que é um sintoma para a psicanálise. Depois, a gente vê como Lacan vira esse conceito de cabeça para baixo. E aí, claro, a gente explora o que tudo isso significa para o trabalho do analista e para o tratamento em si. Antes de mais nada, é preciso deixar uma coisa bem clara. O sintoma na psicanálise não tem quase nada a ver com o sintoma da medicina. É outra lógica, outro jogo. Pensa só. A medicina olha para o sintoma e o vê como uma falha, um erro no sistema que precisa ser eliminado. Já a psicanálise, desde Freud, enxerga ele como uma mensagem cifrada, algo que o inconsciente está tentando dizer. E o mais importante, essa mensagem é absolutamente pessoal, singular, única para cada um de nós. Para Freud, o sintoma era como a cicatriz de uma batalha que a gente nem lembra que lutou. Uma espécie de acordo, uma solução de compromisso que ao mesmo tempo revela e esconde um conflito recalcado. Isso fica muito nítido nos casos clássicos dele, como o do pequeno Hans, onde aquela fobia de cavalos era, na verdade, a ponta do iceberg de todo um drama edípico. E é exatamente aqui que Lacan entra em cena e muda as regras do jogo. Ele pega a descoberta de Freud e dá um passo além, dizendo, olha, o inconsciente não é um porão de coisas reprimidas. Ele funciona como uma linguagem, é estruturado como uma linguagem. Então, para Lacan, o sintoma não é só um segredo escondido, é a própria linguagem se inscrevendo no nosso corpo. Sabe aquela dor de cabeça que sempre aparece antes de uma reunião importante? Ou aquela gastrite que ataca em certas situações? É como se fosse uma palavra que não foi dita, mas que achou um jeito de se expressar. O sintoma é uma metáfora da nossa verdade. O sintoma, na leitura de Lacan, é um nó que amarra 3 elementos cruciais. Primeiro, o significante, ou seja, as palavras que nos constituem. Segundo, o gozo, que é uma satisfação bem paradoxal, um prazer que também envolve sofrimento e repetição, como numa compulsão que a gente não consegue largar. E, por fim, o grande outro, que é esse lugar da linguagem, da cultura, da lei. O sintoma é a resposta única que cada um de nós inventa para lidar com tudo isso. Essa passagem de Freud para Lacan não é só um detalhe teórico, não. Ela transforma completamente a direção do tratamento, o objetivo de uma análise. A meta já não é mais a mesma. O que é fascinante aqui é essa mudança de foco. A gente sai de uma busca quase detetivesca por um segredo do passado para tentar entender como o sintoma funciona hoje, como ele organiza a vida e a satisfação daquela pessoa no presente. A questão não é mais só o que isso significa, mas como isso funciona. Certo. Se o sintoma não é mais um enigma a ser resolvido, qual é então a função do analista? Com certeza não é mais a de um decifrador de segredos. O lugar dele precisa ser outro, radicalmente diferente. Para explicar essa nova função, Lacan desenvolveu a teoria dos 4 discursos, que são basicamente 4 maneiras de se estabelecer um laço social. O que nos interessa aqui é o discurso do analista, porque ele subverte a lógica do poder e do saber, criando um espaço único para que a verdade do sujeito possa finalmente emergir. E esta citação, ela é perfeita. O analista não é aquele que sabe que tem as respostas. Pelo contrário, ele se posiciona como causa do desejo. Ele vai ocupar o lugar daquilo que Lacan chamou de objeto A, aquela falta fundamental que nos move. É a partir desse lugar vazio que a pessoa em análise pode enfim colocar o seu próprio desejo para trabalhar. Ok, com tudo isso em jogo, fica a pergunta. Qual é o objetivo de uma análise, afinal? Se não é para eliminar o sintoma, o que se busca então? E aqui está o pulo do gato. A análise não busca uma cura no sentido de apagar o sintoma e tornar a pessoa normal. A ideia é outra. É sobre transformar a relação que se tem com o sintoma. É como se diz, aprender a saber fazer com ele, encontrar um novo arranjo, uma nova maneira de lidar com aquilo. No final de seu ensino, Lacan leva essa ideia ao extremo com um novo conceito, o de sintoma, com TH. Com a imagem do nó borromiano, ele propõe que o sintoma não é o problema, mas a solução. É o quarto elo que amarra a nossa estrutura psíquica, o real, o simbólico e o imaginário. É aquilo que nos mantém de pé.
Sem ele, a estrutura se desfaz. O sintoma é a nossa assinatura mais singular. Essa perspectiva, claro, muda tudo na prática clínica. A sala de análise vira um espaço onde o sintoma é bem-vindo, um laboratório para que ele possa se desdobrar. Cada detalhe, desde o manejo do tempo da sessão até o silêncio do analista, é um ato pensado para dar lugar à fala do inconsciente. Isso nos deixa com uma reflexão final bem provocadora se o sintoma é, na verdade, essencial, o que muda no final de uma análise. Talvez o fim de uma análise seja menos sobre se livrar de algo e mais sobre aprender a usar de um jeito novo e criativo aquilo que nos constitui.